Olá, querido aluno. Começamos agora a nossa segunda videoaula referente ao fascículo 1. Nós estamos na unidade 2 do ensino fundamental. E aí, a gente começa com a seguinte pergunta: qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Às vezes, no dia a dia, a gente usa esses termos como se fosse a mesma coisa. Só que a gente vai aprender hoje que tem uma diferença. Se eu fosse conceituar para vocês a atividade física, eu diria que atividade física é qualquer movimento que tenha um gasto energético. Então, se eu estou subindo escada, se eu estou andando, se eu estou varrendo uma casa, se eu estou lavando uma louça, tem um gasto energético aí. Já o exercício físico, ele também tem um gasto energético. Porém, as atividades realizadas, elas são programadas, elas têm um objetivo. Quando você, por exemplo, se matricula numa academia, o profissional de educação física ele vai te perguntar qual é o seu objetivo. Você quer ficar forte? Você quer emagrecer? Você quer melhorar a sua resistência? E aí as atividades serão traçadas em acordo com o seu objetivo. Entenderam isso? Então vamos ver se entendeu mesmo. Bom, correr meia hora por dia é atividade ou exercício físico? É um exercício físico, né? Quem corre meia hora por dia, corre porque tem algum objetivo. Ou ele quer ser resistente, quer emagrecer, quer melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. E se eu precisar correr para pegar um ônibus? O movimento é o mesmo. E aí, é atividade ou é exercício? Nesse caso, é uma atividade. Eu estou correndo não porque quero emagrecer ou ficar resistente. Eu estou correndo simplesmente porque preciso pegar um ônibus. Ponto. Da mesma forma, se eu danço numa boate, é uma atividade física. Não estou dançando porque eu quero emagrecer. Mas se eu me matriculo numa aula de dança, provavelmente eu tenho um outro objetivo aí. E as aulas de dança serão traçadas de acordo com o meu objetivo. Vou ficar mais flexível, mais resistente, enfim. Então, sempre que eu precisar diferenciar atividade física de exercício, eu preciso pensar no objetivo com que essa atividade que tem um gasto calórico está sendo realizada, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui no nosso capítulo, nós vamos ver que a prática regular de atividade física, ela traz uma série de benefícios. Então, a gente pode ter aí uma diminuição da gordura corporal, a gente pode ter uma melhoria na nossa massa muscular e também na nossa densidade óssea. A gente sabe que com o passar dos anos a gente tem uma tendência a perder essa densidade, os ossos vão ficando mais porosos, principalmente na mulher depois da menopausa. E a atividade física ela ajuda a fortalecer esse osso. Também ajuda na questão do estresse, da ansiedade, faz com que a gente tenha um sono melhor, ajuda em outros aspectos, até mesmo psicológico. Lá na sua apostila você vai achar uma listagem bem grande de benefícios. Dá uma lidinha lá e vai pensando o que você percebe em você mesmo quando está praticando atividade física de forma regular. Depois disso, ele vai falar sobre como as atividades físicas podem ajudar no desenvolvimento daquelas qualidades físicas que nós vimos na aula anterior. Então, a gente viu que qualidades físicas são atributos que podem ser treinados em qualquer pessoa. A gente falou da força, a gente falou da resistência aeróbica, anaeróbica, da flexibilidade. Então, aqui eu quero deixar claro para vocês que, dependendo da qualidade física que eu quero desenvolver, é preciso que seja feito um trabalho específico para isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da qualidade força, para eu melhorar a minha força, eu preciso de realizar uma atividade que tenha uma resistência. O que é isso? Um peso. Exemplo de atividades que melhoram a força: a musculação, a ginástica funcional, o treinamento funcional, o próprio judô ajuda a melhorar a sua força. Se eu quero ser um indivíduo resistente, ou seja, eu quero caminhar 10 quilômetros e não me sentir cansado, me sentir bem, eu tenho que fazer um trabalho diferenciado, que tenha esse objetivo. Então, a caminhada é um exercício aeróbico e à medida que eu vou caminhando cada vez mais longas distâncias, eu estou melhorando essa minha resistência aeróbica.
A minha resistência anaeróbica, ela é trabalhada também quando eu faço musculação, em que eu tenho um trabalho de muita intensidade no curto período de tempo e que requer muito do meu coração. Também a gente pode fazer um trabalho específico para velocidade. Então, se o indivíduo quer ser veloz, o trabalho dele vai ser voltado para aqueles tiros. O que é tiro? Uma corrida com o máximo da sua velocidade e um curtinho período de tempo. E aí a gente vai ver que no início eu consigo correr determinada distância, vamos supor aqui 10, 100 metros com 20 segundos. À medida que eu vou melhorando a minha velocidade, eu vou baixando esse tempo. E para terminar, a gente vai falar da flexibilidade. Então, o exercício que melhora a nossa flexibilidade são os alongamentos. E nós temos alongamentos específicos para cada musculatura do corpo. Na sua apostila, dá uma olhadinha aí, você vai encontrar exemplos de alguns alongamentos que a gente pode fazer. Também fala da coordenação motora. O que é coordenação motora? É o fato da gente conseguir conciliar o movimento de todas as partes do nosso corpo ou de algumas partes específicas para que a gente consiga concluir uma tarefa. Então, essa nossa coordenação motora, ela pode ser dividida em 3 tipos distintos. O primeiro dele é a coordenação motora geral. Quando eu falo geral, é porque engloba todo o nosso corpo. Exemplo, quando eu estou caminhando, eu vou coordenando a movimentação dos meus braços com as minhas pernas, os pés, a respiração. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas quando a gente caminha, sempre eu preciso de colocar, se a minha perna direita vai à frente, o braço esquerdo vai à frente junto. Então nós estamos sempre fazendo esse equilíbrio contralateral, braço de um lado e perna do outro. Isso é uma coordenação. Também nós temos a coordenação motora específica. Por que específica? Ela serve especificamente para determinado movimento. E aí, às vezes, a gente vê pessoas que trabalham com alguma coisa específica, por exemplo, quem sabe trocar pneu. E aí faz isso tantas vezes que faz na maior facilidade. E nós que não fazemos isso normalmente não temos essa habilidade, essa coordenação. Um outro exemplo que eu sempre costumo dar é quando a gente tem aquela moto que tem que quicar para ligar. Então, quando a gente compra a moto e não está acostumada, custa para conseguir pegar o movimento certo, a coordenação, o jeito de fazer. Depois que você aprende, ninguém te segura. E aí tem uma outra coisa, como essa coordenação motora é específica, muitas vezes esse movimento ele não serve para outra coisa, só serve para aquilo. Por exemplo, o movimento de kick da moto só serve para quicar a moto, a gente não faz mais isso hora nenhuma da nossa vida. Por último, nós temos a coordenação motora fina, que é aquela em que a gente vai utilizar os músculos pequenos da palma das mãos, dos nossos pés. E um exemplo de coordenação motora é a gente conseguir escrever, pintar, colorir. Então, são atividades que requerem bastante dessa coordenação. Bom, fechando aqui o nosso módulo, ele faz a seguinte pergunta: existe malefício para a prática da atividade física? Nós sabemos que benefícios existem muitos, mas será que o esporte pode fazer mal para a nossa saúde? Aí aqui a gente vai lendo e vai ver que para tudo na vida a gente precisa de ter bom senso, né? E que tudo que é demais pode acabar fazendo mal. Então, nesse caso, a atividade física, quando ela é excessiva, quando a gente tem o que a gente chama de overtraining, ou seja, o treino em excesso, é o treino numa quantidade tão grande que não dá um tempo para o seu organismo descansar, se reorganizar, a gente pode ter alguns malefícios sim. Nós podemos ter, por exemplo, a sensação de muito cansaço, de muita indisposição, a gente tem aquelas dores musculares, pode ficar mais irritado, mais depressivo e a nossa imunidade cai. Quando a nossa imunidade cai, a gente fica aí mais suscetível a vírus e fungos, enfim, e essas variedades de coisas que podem acontecer. Bom, então, como eu falo, água demais mata a planta. Então, atividade física demais também pode trazer alguns malefícios, tá bom? Meus queridos, terminando aqui a nossa segunda videoaula, eu gostaria que vocês realizassem agora os exercícios. Então, tanto no fascículo 1, unidade 1, quanto no fascículo 1, unidade 2, vocês vão ver que tem exercícios aí. Entre em contato comigo pelo Fale com o seu professor
e aí eu vou orientá-los, tá bom? Eu aguardo você. Bom estudo!